em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Para os irmãos, abra sua Bíblia em Josué. Aleluia. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe ricamente. Josué, capítulo 1. Passagem muito conhecida. Josué, capítulo 1. Aleluia. Bom estar na presença do Senhor. Josué capítulo 1, versículo 6. Todos acharam? Amém. Deus abençoe o irmão Jaci, sua família. A partir do versículo 6, nós lemos assim: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Sentai-vos, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Que Deus abençoe o irmão também, sua família. Irmão, vamos falar um pouquinho sobre ânimo. Tem época que bate aquele ânimo, desânimo. Hoje eu cheguei para determinado local e eu conversei com a pessoa que eu sempre falo para fazer entrega, e ele falou assim: como é que está aí? Como é que está o ânimo? E ela falou: está bem, então vamos lá para fora trabalhar mais. Eu estava com aquele, sabe quando a pessoa fala que está animada? Mas a cara dela diz: olha, eu queria estar descansando, queria estar em casa deitado, queria estar no trabalho, queria estar. Né? Então tem hora, irmãos, que o desânimo vem. E quando a coisa aperta, o que a gente faz? Lembra que nós cantamos? Quando tudo parecer difícil, clame a Ele. Quando não tiver mais força, clame a Ele, né? Amém. O que é ânimo? Ânimo é força, coragem. Força de espírito também é ânimo. Então, irmãos, para nós nos animarmos, o que a gente precisa? Primeiramente, baseado só nesse texto em Josué capítulo 1, versículo 8: não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque aí você vai fazer prosperar o teu caminho. Amém? Lá em 1 Crônicas 22, corroborando também com esse texto, verso 13, diz: então prosperarás. Olha só, 1 Crônicas 22, 13. Então você vai prosperarás, se tiveres cuidado de cumprir os estatutos e o juízo que o Senhor mandou a Moisés acerca da lei. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te apavores. Note que bem, irmãos, veja bem que a prosperidade está ligada à obediência. Porque quando nós somos obedientes, quando nós obedecemos ao Senhor, quando nós estamos diante da Sua palavra, em oração, buscando, fazendo a Sua vontade, e principalmente com o objetivo de crescer, conquistar e prosperar, porque quando você prospera, quando você conquista, você abençoa a sua família, você abençoa a igreja, você abençoa quem está do seu lado, e muitas pessoas são abençoadas porque você é abençoado. Então você precisa, quando você coloca a palavra de Deus em prática, algumas coisas acontecem.
A Bíblia diz que sobre a lei da semeadura, né? O que planta, colhe. Eu sei que muita gente não gosta do Chico Xavier, mas ele tem uma frase que ele disse que é bem interessante. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode fazer um novo fim a partir de agora. Se você começar a plantar coisa boa agora, as coisas vão melhorar lá na frente. Amém. Hoje eu vi uma charge bem bacana. Diz que lá tinha uma árvore, na verdade foi uma foto, né? E com alguém encostou o carro lá embaixo do outro. E a foto dizia o seguinte, na legenda: todo mundo quer uma sombra para pôr o carro, mas ninguém quer plantar árvore. Né? Nós queremos ser abençoados. Eu quero colher, mas eu não quero plantar. Eu quero que Deus manda do céu, Ele não vai mandar. A Bíblia diz no Salmo: aquele que sai semeando a boa semente, vai chorando, semeando, ele voltará com alegria, colhendo os seus molhos, os seus feixes, porque ele semeou, ele plantou, ele vai colher. E se às vezes você não colheu o que você queria, fica firme, a sua colheita vai chegar. Então o que acontece quando a gente está dirigindo? Se você, por exemplo, o que acontece quando você está nesses dias, você vinha para cá, sabe aquelas blitz que você não tem como escapar? Ia chegando no JH ali, e antes dessa bagunça toda, vamos dizer assim, e os policiais estavam na primeira entrada, na segunda, na terceira, e cada na frente, cada na direita. Então não tinha que escapar ninguém. Cais um entrava no outro. Então todo mundo ia encostando. E cada estava falando que chegou num local aí, estava trabalhando, e tinha um monte de guincho lá. Ele fez isso também. Fechou todas as entradas, deixou só uma. Por onde ele entrava, de todo jeito ia lidar com a polícia. Mas se você está em dias, se você está andando em dias com todos os seus documentos, que você não deve nada, você não tem culpa. Você não vai preocupar, porque você está cumprindo com o seu dever. Então Deus vai te abençoar. Esses dias eu vi um coronel, que ele foi parado numa blitz. Ele estava de moto, motoqueiro e um coronel. E ele deu os documentos, estava com a arma, abriu, e ele deu o documento de todos eles, com educação, respeitou, por quê? Porque o policial está trabalhando, e ele, naquele momento, não estava pagado. Então, se você está com tudo em dias, se a sua vida está em dias com Deus, fica tranquilo, Deus vai te abençoar. O mal pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Então tenha cuidado em fazer a obra do Senhor. Tenha ânimo. Olha só aquele 1 Crônicas 28, 20. Eu gosto desse quando Deus fala isso de Davi falando a Salomão. 1 Crônicas 28, 20. Disse Davi a seu filho Salomão: meu filho, esforça-te, tenha ânimo. Faça a obra, não temas, nem te apavores, porque o Senhor teu Deus, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Olha só, o Senhor Deus, que é o meu Deus, vai ser com você. Amém. Esforça-te, tenha ânimo, nem te desamparará até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Se anime, ande corretamente. Quando eu estava estudando aqui, eu estava lembrando, lá em 1 Samuel capítulo 28, no 29. Em 1 Samuel 28, 29, nós vemos uma história bem interessante. Os filisteus se reuniram para lutar contra o povo de Deus. E Davi naquela época estava escondido no meio dos filisteus. E o rei Aquis não quis que ele fosse com ele. E diz a Bíblia que Davi voltou para a cidade onde ele morava, com Ciclag, com seus soldados, seus homens. E o texto diz que quando eles voltaram, lá em 1 Samuel 29, diz a Bíblia que eles chegaram, só viram a terra toda queimada, assolada. Cadê as mulheres? Cadê os filhos? Cadê os bens? Sumiu tudo.
E diz a Bíblia no versículo 5, 6 e 7, que cada um chorava até não ter mais força, até que se acabaram as forças. Quer ver? 1 Samuel capítulo 29, versículo 5 e 6. 1 Samuel 29, versículo 5. Primeiro Samuel capítulo 30. 1 Samuel 29 é a história que hoje volta. Versículo 30, capítulo 30, versículo 6, para resumir a história. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Porém Davi se animou no Senhor seu Deus. Olha só, o povo falava em apedrejar, e se esqueceram, no versículo 5, de que as duas esposas de Davi também tinham sido cativas, Abigail e Ainoã. Abigail, né, a viúva de Nabal, o carmelita, e também Ainoã, a Jezreelita. O povo falava em apedrejar Davi, porque estava preocupado com a sua família. O que mais te preocupa é a sua família. Para um pai, que ele mais preocupa com a sua família. Mas Davi se animou no Senhor. Quando faltar ânimo, vai para a Bíblia, vai orar, vai buscar. Pega Isaías 40 e fala: aquele que faz forte que está cansado, ele multiplica as forças que não tem nenhum vigor. Sabe o que Davi fez quando todo mundo falava em apedrejá-lo? Versículo 7: disse Davi a Abiatar o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a história, sacerdote. E Abiatar trouxe. Então, verso 8: consultou Davi ao Senhor. Davi foi consultar a Deus. Davi foi falar com Deus. Eu vou atrás desse povo ou não? Eu vou perseguir, tentar resgatar o que é meu ou não? Você tem que se animar no Senhor. Você tem que ter alegria em fazer a vontade do Senhor. Amém. Romanos 12, 2, você tem que saber essa semana, que nós não podemos deixar que o mundo nos amolde, né? Eu não posso deixar que o mundo me amolde nas paixões que eu tinha antigamente. Então você não pode, mas você tem que ser transformado a sua mente. Então não deixe que o mundo te molde para você se preocupar com esse mundo. Nós não somos desse mundo. Crente, servo de Deus, filho de Deus, quando a coisa aperta, ele vai para o altar. Quando a coisa aperta, ele chama o sacerdote, ele consulta o Senhor, ele se anima no seu Deus, né? Glória a Deus. Pega em Romanos 12, versículo 2, do King James. Romanos 12, 2: e não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não posso me amoldar a esse mundo. O que eu não posso deixar o mundo me moldar? O que é amoldar? Você pega uma massinha e pega um buraco lá, você vai moldando até que ela encaixar ali. Irmãos, o crente não pode ser moldado pelo mundo. Eu sou padrão do mundo, nós somos do céu. Nós somos aqui só de passagem. Foi por isso que Jó perdeu tudo. Jó perdeu a família, Jó perdeu 10 filhos, mas ele não se matou, ele não se desesperou. Ele teve a coragem de dizer: o Senhor me deu, o Senhor tirou. Nu eu vim dentro de minha mãe, eu nunca voltar. Eu não tinha nada, tudo era de Deus. Riqueza que eu tinha, Deus que me deu. Meus filhos foi Deus que me deu. Então ele soube colocar sua fé no seu Deus. Irmão, coloca seu ânimo, a sua coragem no Senhor. Eu estou falando de homens e mulheres que passaram por problemas, mas eles não olharam para o problema. Se eu e você olhar para o problema, a gente desanima. Se eu e você olhar para os problemas, a gente vai desanimar. Qual o pai de família que de repente um dia você não se viu com mais boleto para pagar, porque salário
desanimar no Senhor. Mas se você usar a sua fé, vai dar certo. Amém. Paulo diz em Filipenses 4:13, o que ele diz? Posso todas as coisas naquele que me dá força. Ó, não é eu. Lembra que o irmão Andrés falou aqui na terça-feira, que testemunhou? Alguém está falando que era ele falou, não foi nada de eu. Tudo é Deus na minha vida. Tudo foi Deus é quem faz para mim. Tudo é Deus que vai me abençoando. Ele que vai na frente. Amém. Né? Então você não pode servir a dois senhores, a Deus e ao mundo. Hebreus 10:38, o que diz? O meu justo virá pela fé. Se ele retroceder, minha alma não tem prazer nele. Deus não tem prazer naquele que volta para trás. Você não pode dar um passo para trás mais. Você nunca mais vai ser o mesmo. Alguém já foi evangelizar uma vez? Você talvez evangelizar, quando eu digo, não é só ser evangelizar. Lá no seu trabalho, você conversou com alguém que é desviado? Já pegou um tonto, não já se quer desviado? Ele fala que não é crente. Ele começa a citar a Bíblia, começa a citar coisas. Por quê? Porque ele nunca mais vai ser igual, jamais. Para o mundo que você voltar, não tem lugar para você mais. Você não é do mundo mais. Nós não somos do mundo mais. Agora você tem a marca de Cristo. Lembra que em Apocalipse, os Salmos, tem o seu nome escrito na fronte? O nome de Cristo está na sua vida. Aleluia. Isaías 49, eis que na palma da minha mão eu tenho o seu nome escrito. Isaías 49. Então Josué acreditava no Senhor. Deus falou para o homem não olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas tenha cuidado, esmere, cuidado para fazer segundo tudo aquilo que está escrito. E aí, 2 Crônicas 32, 7, lá tem uma passagem importante para nós no momento de desânimo. 2 Crônicas 32, verso 7, que diz assim: esforçai-vos e tenham bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Maior é o que está conosco do que o que está com ele. Havia um exército poderoso. Os assírios metiam medo em todo mundo, mas era eles que gostavam de vazar o olho do guerreiro. Eles metiam medo, era um povo terrível. Mas Deus está falando: olha, não tenha medo, não tem um inimigo. Tem gente que vem para a igreja, ele olha e busca, mas ele tem medo do inimigo, ele tem medo do diabo, ele tem medo das maldições que são lançadas. A Bíblia diz que nenhuma. Lembra o que Balaão falou quando ele foi contratado para amaldiçoar o povo de Deus? O que ele falou? Contra Israel não há maldição. Como eu vou amaldiçoar aquele a quem Deus abençoou? Mas se você crê de verdade no Senhor, não há maldição, não há praga, não há macumba, não há nada que vai te derrubar. Quando isso faz mal para mim, quando eu acredito. Quando a gente era criança, agora assim, de vez em quando, lá fulano está lá com o olho gordo, tem que ir lá na mesa dele, está com quebrante. Eu nunca descobri o que é quebrante. Talvez alguns mais antigos que já ouviu isso, né, mulher? Então, o nosso problema, irmãos, a gente resolve só no altar. Amém. Eu gosto da história do rei Ezequias, Isaías 37 ao 39. Você lê uma história que vale a pena você ler. Senaqueribe cercou Jerusalém, o rei da Síria cercou ali, e diz a Bíblia que ele cercou e tampava as fontes de água para as pessoas morrerem de sede e de fome. Mas quando o rei Ezequias, recebeu a carta das mãos de Rabsaque, que enviado ali para afrontar o povo de Deus, Ezequias foi lá e pegou a carta e abriu o altar e foi falar com Deus. Era o pergaminho, ele abriu o pergaminho, falou: Senhor, está aqui a carta do rei da Síria que ele mandou para afrontar o exército de Deus.
Ezequias, a oração dele é poderosa. Senhora, verdade é, Senhor, por onde esse povo passa, destrói tudo. Esse povo é poderoso. Pega os deuses desse povo, lança no fogo, porque não são deuses, mas tu és o Deus poderoso. Amém. E quando Ezequias ora, Deus resolve. Seu problema só vai resolver quando você passar a orar. A gente esquece que Satanás é derrotado. A gente esquece que ele, irmãos, assim, não tem poder, mas ele tem o poder de enganar. Diz a Bíblia, se possível, transforma até em anjo de luz. Tem gente que esquece que ele é enganador. Ele só quer te enganar. Tenha ânimo, coragem. Desanima não. Quando a coisa apertar, faça como lá em Mateus capítulo 9, verso 22. Né? O Senhor diz assim: filha, tem bom ânimo. A tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Diz para a filha: tem bom ânimo, a tua fé te salvou. Tenha ânimo, irmãos. Tenha ânimo. Se anime. Faça que nem Davi, se anime no Senhor, seu Deus. Eu não estou falando para você se animar pelo que eu estou falando. Eu estou falando para você pegar a sua Bíblia, chegar em casa, orar, pegar o seu problema, escrever ele e falar assim: o meu problema está aqui no altar. Hoje é 12 de setembro de 2024. Eu estou colocando o meu problema na tua presença. Eu quero que o Senhor solucione para mim. E espere no Senhor. Confie no Senhor, porque tem bom ânimo. Jesus Cristo, Ele não se esqueceu de você. E para encerrar, eu quero encerrar lendo Mateus, aliás, Isaías 40, verso 28. João 16, 33, todo mundo conhece. Quando Cristo diz: tenha bom ânimo. Tenho-vos dito isto para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflição, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Agora Isaías 40, 28. Lemos assim: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento? Dá força ao cansado. Se tiver alguém cansado aqui, Deus está te dando força hoje. Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Os moços certamente vão cair. Um dia vai cair. Mas que espera o Senhor renova suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Amém? Espera no Senhor, irmãos. Pega o seu problema hoje, coloca bem no altar no dia da oração. Quando a coisa apertar para você, o desânimo vier, pega esse desânimo, coloca no altar e fala: Senhor, a Bíblia não diz que você não vai ter problema. Cristo disse: no mundo tereis aflição. Só que como eu venci, vocês podem vencer também. Então, eu sei que eu vou ter problema, eu sei que eu vou ter dificuldade, mas eu vou pegar as minhas dificuldades e apresentá-la para o Senhor. Uma das coisas que eu aprendi, um primo meu me ensinou, assim: divino, o problema seu é o seguinte: você coloca as coisas na mão de Deus, segura, você não larga, né? Tem pessoa que não larga, ele quer, meu problema está aqui, mas ele não larga de jeito nenhum. E tem hora que a gente faz até o seguinte: Senhor, o meu problema está aqui, e eu quero que o Senhor resolva ele dessa forma. Tipo assim: Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe, mas só sai assim. Mas quando eu entrego a minha vida nas mãos do Senhor, Ele tem o melhor. Vamos ficar em pé. Feche seus olhos por um instante. Senhor nosso Deus e Pai, estenda a tua mão sobre a tua igreja nessa noite. Estenda a sua mão sobre o teu servo e a tua serva, Pai querido. Venha derramar o teu espírito de ânimo, coragem, determinação. Se tiver alguém triste, cansado nessa noite, em nome de Jesus, está repreendido toda a obra de Satanás. Está repreendido todo espírito de depressão, de morte, de tristeza. Eu repreendo agora, abençoo os casais, as famílias, em nome de Jesus.